Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios da Bíblia que intriga cientistas e estudiosos há séculos. Como Adão e outros patriarcas conseguiram viver tanto tempo? A Bíblia nos diz que Adão viveu 930 anos. Será que isso é realmente possível? Antes de mais nada, quero que você faça um exercício mental comigo. Imagine viver quase 1000 anos. Ver seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e ainda ter energia para contar histórias. Parece algo saído de um filme de ficção científica, não é mesmo? Mas vamos analisar isso com calma. Primeiro, precisamos entender que existem diferentes interpretações sobre esses números na Bíblia. Alguns estudiosos acreditam que esses números são simbólicos, representando a importância desses patriarcas. Outros defendem que o sistema de contagem de anos era diferente do que usamos hoje. Uma teoria interessante sugere que as condições ambientais antes do dilúvio eram muito diferentes das atuais. Alguns pesquisadores propõem que havia uma camada de vapor d'água na atmosfera que protegia a Terra de radiações nocivas, permitindo uma vida mais longa. Além disso, argumentam que o DNA humano era mais puro, sem as mutações que hoje conhecemos. Mas e a ciência moderna? O que diz sobre isso? Bem, hoje sabemos que o limite biológico do corpo humano gira em torno de 120 anos. O recorde oficial de longevidade é de Jeanne Calment, que viveu 122 anos e 164 dias. É muito, mas ainda está longe dos 930 anos de Adão. Existe também uma perspectiva interessante sobre como os anos eram contados antigamente. Algumas culturas antigas contavam anos baseados em ciclos lunares, o que significaria que um ano poderia ser equivalente a um mês no nosso calendário atual. No entanto, mesmo com essa interpretação, ainda teríamos patriarcas vivendo bem mais que a média atual. Uma coisa fascinante é que não são apenas os textos bíblicos que falam de pessoas que viviam centenas de anos. Antigas civilizações da Suméria e Babilônia também têm registros de reis que viveram por períodos extraordinariamente longos. Isso nos faz pensar: será que existe algo em comum nesses relatos? Mas talvez a pergunta mais importante não seja como eles viveram tanto tempo, mas sim por que esses números aparecem nas Escrituras. Na tradição judaica, números têm significados profundos e simbólicos. O número 930, por exemplo, pode carregar mensagens importantes sobre a natureza de Adão e seu papel na história da humanidade. É interessante notar que, após o dilúvio, as idades registradas na Bíblia começam a diminuir gradualmente. De Noé para frente, vemos uma redução progressiva até chegar mais próximo do que conhecemos hoje. Isso poderia indicar mudanças significativas nas condições de vida na Terra. Cientistas modernos estão constantemente estudando o envelhecimento e a longevidade. Descobertas recentes sobre telômeros, células-tronco e reprogramação genética nos mostram que ainda temos muito a aprender sobre os limites da vida humana. Quem sabe, no futuro, possamos entender melhor como estender nossa expectativa de vida de forma saudável. O importante é perceber que, independentemente da interpretação literal ou simbólica desses números, há lições valiosas a serem aprendidas. A longevidade dos patriarcas nos faz refletir sobre como aproveitamos nosso tempo de vida, seja ele longo ou curto. Hoje, com nossa expectativa de vida moderna de 70 a 80 anos, o desafio não é tanto quanto tempo vivemos, mas como vivemos. A qualidade de vida, as relações que construímos e o legado que deixamos são muito mais importantes que a quantidade de anos que passamos aqui. A degeneração genética e a queda humana. Esta teoria se baseia na biologia e na teologia. Ela sugere que o homem, ao ser criado, tinha um código genético perfeito, mas que com a queda ele começou a se degenerar. O argumento. A Bíblia nos diz em Gênesis 3 que com a queda, a morte entrou no mundo.
A morte não foi apenas uma morte espiritual, mas também uma morte física. O corpo humano, que era imortal, começou a se degenerar. O processo de envelhecimento é o resultado de erros no nosso código genético. As evidências. O DNA perfeito. O DNA de Adão era perfeito. Ele foi criado por Deus sem falhas, sem mutações e sem as doenças que conhecemos hoje. Ele era o ser humano ideal. A degeneração, a descida da longevidade, a queda trouxe a degeneração genética. O DNA humano começou a acumular erros e mutações, e o processo de envelhecimento se acelerou. As gerações após Adão viveram menos, e a longevidade continuou a cair após o dilúvio. A linha do tempo. Se olharmos para a cronologia bíblica, a longevidade dos patriarcas tem uma queda constante. De 900 plus anos, as idades caem para 600, 100, 400, Arfaxade, e 200, Eber. A Bíblia, em Gênesis 6:3, diz que o Senhor limitou a idade do homem a 120 anos. Após o dilúvio, a longevidade continuou a cair até chegar a 70 ou 80 anos, como o Salmo 90:10 nos diz. Esta teoria sugere que a longevidade de Adão é uma prova da perfeição da criação de Deus. E a queda na longevidade é um lembrete das consequências do pecado e da degeneração que a humanidade tem sofrido desde a queda. Outra teoria. Uma cronologia diferente. Uma teoria minoritária, mas que vale a pena ser explorada, é a de que o conceito de ano na época de Adão era diferente do nosso. O argumento? Talvez um ano na época dos patriarcas antediluvianos não fosse 365 dias, mas um período de tempo mais curto. Talvez um ano fosse um mês ou uma estação. As evidências. A Bíblia, em alguns textos, usa a palavra ano de forma diferente. Se um ano fosse um mês, 30 dias, então a idade de Adão, 930 anos, seria equivalente a 930 meses, o que daria cerca de 77 anos. Esta idade seria mais consistente com a nossa expectativa de vida. As contradições. No entanto, esta teoria é inconsistente com a cronologia de Gênesis. Por exemplo, se um ano fosse um mês, então a idade de Matusalém, que viveu 969 anos, seria 969 meses, que é cerca de 80 anos. Isso contradiz a cronologia bíblica de que ele morreu no ano do dilúvio, quando ele teria 969 anos. Se ele tivesse apenas 80 anos, ele não teria vivido o suficiente para ser o avô de Noé. Por isso, a teoria da cronologia diferente é menos plausível. Conclusão. O legado da longevidade e a mensagem central. Então, como Adão viveu mais de 900 anos? A resposta, provavelmente, é uma combinação das teorias 2 e 3. A queda na longevidade após o dilúvio é um fato inegável. A Bíblia nos mostra que a idade do homem foi limitada após a grande catástrofe. A longevidade dos patriarcas não é um erro da Bíblia, é um sinal. É a prova da perfeição da criação de Deus e da devastação que a queda trouxe à humanidade. A Bíblia nos mostra que o homem não foi feito para viver 70 anos, ele foi feito para viver para sempre. A morte e a degeneração são as consequências do pecado. A história da longevidade dos patriarcas é um mapa da decadência humana. A cada geração, a humanidade se afastava mais de Deus e a vida se tornava mais curta. A longevidade de Adão, em sua essência, não é sobre biologia, mas sobre teologia. É sobre a perfeição do paraíso perdido e a esperança de um novo mundo, onde a vida será restaurada e a morte será vencida. O que a história de Adão e seus descendentes nos ensina é que a esperança de uma vida longa e perfeita não está na ciência, mas na restauração que Jesus nos oferece. A longevidade de Adão é um lembrete de que o paraíso existiu e de que a vida eterna é a promessa de Deus para aqueles que o amam. Se você ficou fascinado por esta história e quer continuar a explorar as verdades profundas da Bíblia, o Fatos da Escrita é o seu lugar. Inscreva-se agora
e junte-se à nossa comunidade de exploradores da palavra. Deixe seu like e comente qual dessas teorias você achou mais convincente. Vamos continuar essa conversa nos comentários. E você? O que pensa sobre isso? Já tinha parado para refletir sobre esse mistério fascinante? Deixa nos comentários sua opinião sobre como você interpreta essas idades extraordinárias da Bíblia. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e família, tenho certeza que vai render ótimas conversas.